a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Certo? Então, olha só. Primeiro aqui, habilidade. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Ou seja, cada grupo desse especificamente, ele vai apresentar para a gente alguns elementos que vão influenciar na vida dessas pessoas. Isso se tratando de relação ao movimento, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui a questão 1, a 2 e a 3, tá? Se der tempo, vamos pensar positivo, né? Então, vamos lá, vamos acompanhando junto algumas anotações, depois a gente vai conversando a respeito e vocês vão fazendo dentro desse contexto, tá? A dança é importante para o índio preparar o corpo e a garganta e significa energia para o corpo, que fica robusto. Na aldeia, para preparo físico, dançamos desde as 5 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Passa-se o dia inteiro dançando quando os padrinhos planejam a dança dos adolescentes. O padrinho é como um professor, um preparador físico dos adolescentes. Por exemplo, quer passar a mochila para comigo? Oi? Só mudou a página. É 68, né? Por exemplo, o padrinho sonha com um determinado canto e planeja para todos entoarem. Todos os tipos de dança vêm dos primeiros chavantes, que são esses nomes bonitos que agora não vou falar porque eu falo muito bem essa língua, então vocês vão ficar surpreendidos. Que foram descobrindo através da sabedoria como iria ser a cultura chavante. Até hoje existe essa cultura, essa celebração. Quando o adolescente fura a orelha, é obrigatório ele dançar toda a noite e tem de acordar à meia-noite para dançar e cantar. É obrigatório e eles vão chamando um ao outro em um grito especial. Tá? Então, ele colocou todo o contexto que acontece, esses movimentos dentro daquela aldeia, dentro desse povo especificamente. Tá? A partir das informações sobre a dança chavante, conclui-se que o valor da diversidade artística e da tradição cultural apresentados originam-se veja bem, da iniciativa individual do indígena para a prática da dança e do canto. O que a gente tem a dizer sobre isso? Não, ele não tem uma iniciativa individual, né? Ele falou lá na penúltima, quando o adolescente fura a orelha, é obrigatório ele dançar. O próprio texto já te deu essa resposta, tá? É obrigatório dançar. Então, ele não tem uma iniciativa, eu vou lá dançar porque eu quero. Não, ele está dentro de uma cultura que o obriga a estar ali. Certo? Originam-se da excelente forma física apresentada pelo povo chavante. Também não. Lá no começo ele fala que ele vai desenvolvendo isso daí dentro de um processo. Certo? Da multiculturalidade presente na sua manifestação cênica. Não também, porque ali ele está falando só do povo chavante. Isso daqui é único e exclusivamente do povo chavante. Se a gente for pegar uma outra tribo indígena, ela vai ter um outro culto, um outro ritual para ser trabalhado nesse sentido, certo? A inexistência de um planejamento da estética da dança caracterizada pelo ineditismo. Não, né? Olha lá, por exemplo, o padrinho sonha com um determinado canto e faz com que eles entoem esse canto. Então, não tem o ineditismo. Né? Não tem uma coisa única e exclusiva, ele vai elaborar aquela questão, o padrinho, e vai passar para todas as pessoas. Tá? Não vai ser uma coisa fechada, né? Que ele vai, aliás, é uma coisa fechada e ele é obrigado a trabalhar naquele sentido. Então, ele vai ser originário da preservação de uma identidade entre a gestualidade ancestral e a novidade dos cantos a serem entoados. Ou seja, ele traz muito daquela cultura anterior, porque o padrinho vai passar o que ele aprendeu, isso é natural da nossa cultura, a gente passa para as pessoas que estão próximas a nós, para os nossos filhos, o que a gente aprendeu anteriormente, né? E com as nossas roupagens. Então, as coisas vão tendo determinadas modificações, mas a sua essência vai se mantendo dentro de um contexto específico. Certo? Querem falar alguma coisa sobre isso? Eu imaginei que vocês iam querer falar tudo isso mesmo, tá?
A questão 2. Na hora que faltar um tempinho para terminar, vocês me falam, que eu vou falando sem parar. A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligados aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. A dança como manifestação e representação da cultura rítmica envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela, primeiro, manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Exatamente, ele deu aqui uma definição muito clara do que representam essas danças folclóricas. Primeiro, manifestações afetivas, históricas e ideológicas. Sempre, se a gente for pegar danças lá do Maranhão, danças do Norte, Bumba Meu Boi, Chachado aqui para o Sul, tudo isso daí ele vai estar contando uma história que aconteceu para a gente. Tá? Então ele vai falar de relacionamentos, vai falar de acontecimentos históricos, vai sempre estar comentando alguma coisa. O movimento que essa dança vai estar proporcionando, ele vai estar relacionado a algum movimento de subsistência. Tá? Então ele sempre vai estar nesse contexto que ele apresentou aqui. Os aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos. Não é bem assim, na própria questão ele apresenta lá, ó. Elas estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos e acontecimentos do cotidiano. Né? A própria questão já trouxe, já dá conta aqui de negar essa questão para vocês, essa questão B aqui. Os acontecimentos do cotidiano, sob a influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspectos políticos. Quer dizer que os aspectos políticos vão ser deixados de lado? Evidentemente que não. Tá? Isso aí influencia e muito a nossa vida. A gente não tem como descontextualizar o que a gente está vivenciando. Né? O nosso modo de vida atual, por exemplo, ele é extremamente influenciado pela nossa política. Assim como se a gente for pensar, né, em 10, 15, 20 anos atrás, também. Não tem como a gente dissociar isso daí, trabalhar de uma forma fechada nesse aspecto e esquecer outros do lado de lá. Certo? A dança revela tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em uma das mais originais. A questão não é ser original, tá? Que ele está falando original que ela inventou e só tem naquele lugar ali. Não. Né? Danças folclóricas, jogos e brincadeiras, tudo isso daí que é perpetuado pela nossa cultura, cada lugar vai ser de uma forma diferente. Se a gente puxar para a questão do jogo, por exemplo, então se eu falar assim, eu jogo bets aqui na minha cidade, né? Tem que falar, mas lá na minha cidade chama taco, né? Lá na minha outra cidade chama tal coisa, e assim vai. Mas ele não é um jogo original, ele não é único exclusivamente dessa forma, não. Mesma coisa a dança. Às vezes tem danças tem influências circulares, que são aqui mais da região sul, por uma questão de influência alemã e tudo mais, mas elas acontecem também lá no norte e nordeste, por uma questão de migração e tudo mais. No entanto, elas têm conotações diferentes, mas elas não são originais. Expressam-se... dança revela lendas que se sustentam em verdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para uma vivência lúdica de um povo. Não, tá? Não são inventadas. Igual eu falei para vocês, já a cultura acontece nessa forma. Ela vai vir de situações do cotidiano, de situações de subsistência, não foram inventadas. Tá? E elas não são únicas e exclusivamente para a vivência lúdica de um povo. Elas são feitas para contar histórias, são feitas para ritos religiosos, elas têm uma finalidade específica. Tá? Algumas danças, claro, ela tem uma conotação lúdica muito forte, mas ela também vem para passar informação. Ela vem para dar um contexto na vida da gente. Certo? Então, vocês percebam, por exemplo, até aqui, que a dança, nosso movimento corporal, ele tem uma identidade.
Então, se hoje, por exemplo, eu fosse dar uma aula de dança para vocês, vamos montar uma coreografia. Aí a gente você ia pensar em movimentos que você já teve, movimentos que você já fez. Por isso que eu trabalho com dança, nossa, eu vou montar uma coreografia muito rapidinho, porque eu experimento o meu corpo de várias formas. Eu não trabalho com dança, então eu não tenho tantos movimentos assim, certo? Agora, mesma coisa no nosso corpo, e hoje em dia a nossa tecnologia está aqui fazendo com que a gente fique cada vez mais sedentário. Então a gente vai experimentando os nossos movimentos cada vez menos, e a gente vai se fechando cada vez menos. E a gente sabe que o nosso corpo também é um meio de comunicação. Né? Todo mundo, se você chega na sua casa, às vezes parado, quieto, a sua mãe, sua mulher, enfim, seu marido, enfim, vai chegar e falar, não, se aconteceu alguma coisa. Você não precisa falar para as pessoas o que você sente, o que você pensa, que às vezes no teu gestual a gente já sabe qual que é o teu pensamento e o que aconteceu com você. Então o corpo é uma forma de expressão também. Tá? Por isso que ele está junto englobado nessas competências aqui. Tá? E a dança, o jogo, o lazer, as brincadeiras, elas estão dentro desse contexto. Estão usando esse corpo para passar determinadas informações aí para a gente. Certo? Então vamos lá para a nossa questão 3. Do Enem 2014. Aqui é o país do futebol. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui. Olha o sambão. Aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho. A vida fica lá fora, o dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, a mesa fica lá fora, a fome fica lá fora, a comida fica lá fora, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. E ele traz uma letra de música, né, do Wilson Simonal, para a gente discutir a respeito dela aqui. Né? Quando a gente mexe com essas questões de futebol, sempre gera uma polêmica, assim, porque tem um lado da paixão, que a gente gosta da modalidade, né? A gente gosta de tirar sarro um do outro, para quem torce para o Corinthians, para quem torce para não sei o quê, para quem torce para o Flamengo, e assim vai, né? Só que a gente tem que entender também as questões políticas, as questões sociais, né, que envolvem todo esse contexto nesse sentido. Na letra da canção de Wilson Simonal, o futebol como elemento da cultura corporal de movimento e expressão da tradição nacional é apresentado de forma crítica e emancipada, tá? Então ele está fazendo uma crítica ao futebol para você olhar de outra forma. Lembrando assim, quando a gente fala em ser crítico, não é a gente falar mal da coisa, tá? Não, vou ser crítico em relação a determinado ponto, então ele está falando mal. Não, a crítica é você pegar determinada situação, desconstruir aquilo e construir novamente. Então, eu única e simplesmente falar mal de determinadas coisas, eu não estou sendo crítico. Tá? Você ser crítico é um ato pensante. Tá? Você tem que ver como aquilo pode ser feito de outros olhos. Ou o que a pessoa pensou para fazer aquilo lá. Tá? Então, isso é ser crítico. Tá? É apresentado de forma crítica e emancipada devido ao fato de reforçar a relação entre o esporte, o futebol e o samba? Não, né? Ele traz aqui as situações ainda bem distintas, né? Que o samba está presente também como uma questão de lazer e o futebol à parte como uma questão de lazer. Ele traz questões distintas e ele dá ênfase para o futebol, tá? Ser apresentado como uma atividade de lazer, ele não está sendo crítico. Se ele tivesse apresentado o futebol como uma atividade de lazer aqui, né, ele teria até sido mais direto, mas ele usou isso aí como entrelinhas, ele usou essa música como um pano de fundo para fazer uma crítica. E realmente, eu assistir o futebol na parte da tarde da minha casa, no meu momento, no meu tempo livre, né, é o meu momento de lazer. Porque lá na Revolução Industrial, quando estabeleceu as relações de trabalho, e nós conseguimos, né, as leis trabalhistas, conseguimos o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo foi dividido em 3, que é o tempo livre, o tempo de trabalho e o tempo disponível. Vamos pensar assim, que o nosso tempo de trabalho é aquele trabalho das 8 às 6 da tarde, que eu ganho dinheiro.
Né? No caso de quem estuda, aquele horário que você está na escola, estudando e aprendendo. Aí eu tenho um tempo disponível, que é aquele horário meu de almoço. Não estou trabalhando, não estou ganhando dinheiro com aquilo ali, mas também eu tenho que almoçar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que dormir para descansar para outro dia. Então esse é um tempo disponível. E depois que eu fiz todas as minhas obrigações do dia, de trabalho e de subsistência, é o que me sobra de tempo livre. Esse é o meu tempo de lazer. Vamos pensar, vamos fazer uma conta aqui para a gente entender como é que é a nossa vida, como é que é o nosso lazer. Olha só. Então nós temos aqui tempo de trabalho. Vou pensar num dia aqui de 24 horas, tá? Então eu trabalho das 6 da manhã às 11 horas, depois eu entro às 14 e saio às 18. Certo? Então eu tenho aqui das 11 às 14 no meu tempo disponível. Uma hora aqui de tempo disponível, vamos somar. Aí eu chego em casa às 6 horas, vou tomar banho, vou comer, vou limpar a casa, lavar roupa, né? Tempo disponível, tá? Porque não é uma obrigação. Se você não quiser fazer nada disso, eu não preciso fazer. Se você não quiser tomar banho, se você não quiser comer, se você não quiser fazer isso, eu não preciso fazer. Mas eu tenho que fazer. É subsistência, certo? Então vamos pensar que eu chego às 18, 19, 20, 21, 22 horas. Vamos pensar, 22 horas. Então mais 4 horas de tempo disponível. Aí 22 horas eu já estou morrendo de sono, porque imagina, eu trabalhei o dia todo, já estou morrendo de sono, vou dormir e trabalhar às 6. Então assim, se eu estou com sono, é fisiológico, não é isso? Então eu preciso dormir. Eu não vou dormir porque eu quero dormir. Eu estou com sono, eu preciso dormir porque eu preciso trabalhar no dia seguinte. Né? Quando a gente tem insônia, de madrugada a gente fica com uma raiva, quando a gente tem que acordar daqui a pouco, eu estou aqui sem dormir. Então é tempo disponível também. Olha que interessante. E cadê o nosso tempo livre? Cadê o nosso tempo livre? Que é o nosso tempo de lazer de fato. Entendem? Então a gente hoje em dia, principalmente nessas questões globalizadas, a gente tem o nosso tempo de lazer cada vez menor. Se ele tivesse nessa questão aqui apresentado pra gente o futebol, esse momento de lazer ali no domingo, por exemplo, domingo à tarde, se eu tô depois do almoço, não tenho mais nada para fazer, vou dormir porque eu não tenho nada para fazer, aí é o meu tempo livre. Aí eu dormi porque eu estou no tempo livre. Agora aqui não é o caso. Durante a semana sobra muito pouco tempo livre. Né? A gente também não se permite esse tempo livre. Né? O ócio, o não fazer nada, para nós é nocivo hoje em dia. Ele tem uma conotação negativa para a gente hoje em dia. Lá na Grécia Antiga, não. Lá na Grécia Antiga, quanto mais tempo as pessoas ficavam sentadas pensando na vida, né, mais elevadas elas eram. Olha que interessante, né? Senta ali na praça, fica o dia inteiro pensando na vida. E chega lá para o seu pai, sua mãe, seu marido, né? Fala, não, hoje eu estava lá elevando meu espírito, fiquei o dia inteiro na praça, sentando, pensando na vida. Né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Porque as relações em relação a isso foram mudando. Né? Conforme as relações de trabalho foram mudando, lá na Grécia quem trabalhava era escravo. Então, assim, o trabalho tinha uma conotação negativa naquela época. Só que as relações foram mudando, o trabalho foi ganhando importância e hoje quem não trabalha tem aquela conotação mais negativa. Tá? Então, aqui, quando ele traz a questão do futebol como lazer, se ele trouxesse aqui, ele não ia estar trazendo uma crítica, ele ia estar representando o futebol como estado de lazer. Mas não foi o caso, ele fez uma crítica, ele está engarfinhando com a gente com essa música aqui. Ser identificado com a alegria da população brasileira. Não também, tá? Porque aqui ele apresenta, né, ele está brincando, ele faz uma sátira, quer dizer que tudo fica lá fora.
Né? A gente vê assim, na política pão e circo, por exemplo. Já escutaram falar sobre a política pão e circo, que aconteceu lá em Roma, que eles construíram aqueles grandes estádios, colocavam as pessoas lá para assistirem aquelas brigas entre os leões com os guerreiros e tudo mais, né? Sendo que o mundo estava lá sofrendo um monte de corrupção, um monte de situação errada, passando fome, mas eles colocavam as pessoas lá, colocavam aquele espetáculo bonito, né? Dava lá um lanchinho pro pessoal e ficava tudo bem. Né? E a gente faz essa ponte para a nossa realidade. O que acontece? Quando eu estou lá assistindo o Brasil ser campeão, nossa, eu sou mais brasileiro do que nunca. Né? Não tenho problema nenhum, não tem conta para pagar, não tem bandidagem na política, não tem imposto alto. Aí a gente é patriota, né? Naquele momento ali a gente é super patriota. Né? Por isso que hoje em dia você vê muitas vezes pichado nas ruas, o pessoal em forma de protesto, estamos revivendo a política pão e circo, né? A questão da Copa, que foi bem criticada aqui, remete a essas questões aí, tá? Promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol. Exatamente. Olha o que ele traz pra gente. No fundo desse país, ao longo das avenidas, quer dizer, toda parte, lá no fundo do país, eu esqueço da casa, do trabalho, a vida fica lá fora, o dinheiro, aí ele entra ainda, né? A fome, a comida. Quer dizer, nesse momento que eu estou jogando, o meu time está jogando, ele tem que ganhar. Né? Se ele perdeu, eu estou com ele também. Agora, se eu estou passando fome, se as questões estão dessa forma comigo, eu vou esquecer. Então, o futebol, ele traz como o futebol aliena as pessoas, como o futebol tira as pessoas dos pontos comuns que elas deveriam estar pensando. Né? Elas deveriam raciocinar de uma forma mais crítica em relação à nossa política, à nossa sociedade, ao nosso contexto, mas não. Entrou o futebol na parada, a gente não consegue mais pensar em nada. A gente consegue só pensar, né, no nosso time sendo campeão nesse sentido. Certo?